Olá, estudantes! Bem-vindos à nossa aula de Filosofia Política de número 52. Na aula de hoje, nós vamos falar ainda sobre Maquiavel. Só que vocês terão uma surpresa, porque o Maquiavel de hoje vai ser bem diferente do Maquiavel que nós estávamos estudando no livro Príncipe. Então, nas últimas aulas, nós estávamos vendo que Maquiavel traz para nós aquele sentido do maquiavélico, né, do governante estrategista, e que ele trouxe aí também uma grande contribuição, apresentando a política como uma categoria autônoma. Só que o livro Príncipe foi um livro que ele escreveu num período muito breve da vida dele. E o livro na qual ele se dedicou durante mais tempo é o livro Comentários sobre a Primeira Década de Tito Livio. E nesse livro, ele vai trazer uma perspectiva política muito mais próxima dos nossos ideais atuais e ele vai defender ideias muito diferentes do livro O Príncipe. Então, os nossos objetivos são apresentar a obra Comentários sobre a Primeira Década de Tito Livio e conhecer essa nova face do Maquiavel, a face do Maquiavel republicano. Então, esse livro, Comentários, eu vou tratar o livro assim, Comentários, para não ter que falar toda vez, Comentários da Primeira Década de Tito Livio. Analisa a história da República de Roma, valoriza a função das leis para o bem do Estado e da sociedade e destaca a importância dos conflitos para a construção da liberdade, para a construção ali de uma civilização organizada de uma maneira mais satisfatória. Então perceba, só na apresentação nós já temos algumas diferenças. Lá no livro Príncipe a gente sabe que o Maquiavel partiu da sua própria experiência, né, de ali acompanhar a política como segundo chanceler. Aqui ele vai trazer para nós o sentido da análise histórica. No Príncipe ele destaca a importância de que o governante seja temido, tem ali uma virtude no sentido de demonstrar uma força. Nesse livro aqui, ele vai dizer que as leis é que são realmente importantes. E ele também vai destacar a importância dos conflitos para a política. Então, vamos lá. Então, no livro Comentários, ele vai trabalhar com uma noção do método indutivo, ou seja, ele vai fazer uma análise histórica visando que esses exemplos do passado servem para melhorar, né, para orientar as nossas ações no presente. Então, os comportamentos humanos tendem a ser cíclicos, portanto, se estudamos história, podemos nos precaver para o futuro. Então, perceba, no livro Comentários, o que o Maquiavel vai fazer é uma análise histórica com o objetivo de entender, dentro da história de Roma, especialmente ali o período da República Romana, o que é que funcionou, como é que as coisas se davam. E aí, como Maquiavel ele viveu posterior a esse momento, ele vai analisar a obra do escritor, filósofo Tito Livio. Tito Livio ele vai escrever uma obra que vai influenciar ali o pensamento de Maquiavel e outros que virão depois dele. Nessa obra ele analisa justamente o desenvolvimento, né, do Estado romano, especialmente na época ali de Júlio César, na qual nós tínhamos muitas guerras. Então, é partindo da leitura desta obra, dessa influência, é que o Maquiavel vai trazer para nós uma releitura do que é um governo republicano. Então, a República Romana é que vai ser tomada como modelo. Uma política eficiente é aquela que consegue o equilíbrio entre o controle e a liberdade individual dos cidadãos. Então, o que a República Romana tinha de bom? Tinha que fez ela realmente se sustentar e funcionar de uma maneira legal. Ela tinha uma política eficiente. E perceba, essa noção de política eficiente reforma essa característica do Maquiavel de se preocupar com a utilidade, com a prática, com os resultados. Então, a política eficiente, ela vai exercer um controle sobre os cidadãos. Por que o Maquiavel vai falar de controle? Estão lembrados na aula anterior, quando nós falamos um pouquinho sobre essa noção de natureza humana que o Maquiavel assume?
O ser humano ele tende a ser egoísta, ele tende a ser interesseiro, então ele precisa de um controle para que ele mesmo possa exercer a liberdade. E essa noção de liberdade e controle vai ser o ponto mais elogiado por Maquiavel em relação a essa República Romana. As leis e a liberdade dos cidadãos foram fundamentais para o sucesso da República de Roma. Somente com o controle das leis podemos ser livres. Na República de Roma, a parte fundamental da liberdade se realizou através da participação política dos cidadãos romanos. Então, lei e liberdade. Geralmente, nós acabamos enxergando um pouco de oposição entre essas duas dimensões. Se a lei serve para me limitar, como é que eu posso dizer que eu sou livre? Então, o Maquiavel traz essa tensão entre lei e liberdade, porque ele tem essa perspectiva para ele de que o ser humano ele tende a ser, né, um ser mais impetuoso, que só quer realizar a sua vontade. Só que se em sociedade nós nos comportamos desse jeito, dá para ter sociedade? Então, o que é que faz esse controle dessa minha natureza? A lei. Então, se eu tenho boas leis, eu consigo ser livre dentro do âmbito da convivência e eu posso ter uma sociedade funcional, uma sociedade na qual a gente consegue se beneficiar da sua dinâmica. Então, a nossa primeira atividade. Na obra Comentários, por que Maquiavel dá importância para a análise histórica? Então, Maquiavel vai fazer essa análise ali da República de Roma. Qual é o objetivo dele? Por que ele vai usar essa metodologia? Veja aí.
E aí, por que será que ele parte para esse recurso da análise histórica? Então, a minha sugestão de resposta é que os comportamentos humanos tendem a ser cíclicos, portanto, se estudamos história, podemos nos precaver para o futuro. Então, a abordagem histórica acaba sendo para a gente poder ter uma noção do que pode acontecer dentro de determinados cenários políticos e o que pode resultar de bom e de ruim dentro desses contextos. Então, como eu havia dito, na obra Comentários, ele vai fazer uma análise da República Romana. E como é que essa República Romana se organizou? Para começar, a República de Roma não começou sendo uma república. Ela começou sendo um principado, ela começou ali passando pelo período de império e só depois é que ela vai passar por várias reformas até ela chegar no status de república. República significa coisa pública, ou seja, existe uma participação política de uma maioria da população. E a estrutura dessa República Romana funcionava assim. Haviam 2 cônsules que eram escolhidos pelo Senado. O Senado era formado por 300 membros. E havia ali os tribunos da plebe, que vinham ali do grosso da população, né? Eram cidadãos que podiam participar da política ativamente, debater leis, debater projetos. E esses tribunos da plebe é que realmente trouxeram uma contribuição valorosa para que a República de Roma fosse um modelo de sucesso. Então, a partir da análise dessa estrutura, é que o Maquiavel vai começar a falar para a gente sobre essa perspectiva positiva de se ter uma república. Então, na política, os conflitos são importantes. Se existe conflito, é porque a liberdade está presente. No governo republicano, o conflito é inevitável, mas ele é saudável, porque a partir dele é que vai surgir a vontade popular. Então, pense. Se eu tenho uma estrutura política na qual eu tenho cônsul, eu tenho senadores e eu tenho o povo, os tribunos da plebe, será que essa relação política ela é sempre pacífica? Quando eu tenho um sistema monárquico, o monarca dita as regras, no máximo vai ter 1 ou 2 pessoas próximas que vão ali um pouco discordar e se resolve pela vontade do monarca. Quando eu tenho um sistema republicano, o conflito de interesses, ele é inerente a esse sistema. Porque a intenção, né, da maioria da população é não ser oprimida. E a vontade daqueles que estão acima no governo é que a sua vontade seja mais determinante. Então, o conflito, ele faz parte da estrutura política republicana. Então, quando Maquiavel traz para nós essa análise da República Romana, ele vai ressaltar o valor do conflito político. O conflito político é aquilo que leva uma república a de fato poder criar boas leis, a de fato poder se aperfeiçoar. Então, o resultado do conflito pode ser a lapidação do Estado, resultando em mais liberdade. Lembrando, eu preciso da lei para poder ordenar os comportamentos, né, as ações na sociedade. A lei é fundamental. Mas eu preciso de boas leis. Como é que eu consigo boas leis? Através dos conflitos. Os conflitos muitas vezes fazem com que a gente tenha que rever os nossos posicionamentos. Nossos posicionamentos nem sempre estão certos. Se eu não tenho a oportunidade do conflito, como é que eu posso descobrir se realmente aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou vendo, tem um fundamento prático? Então, o conflito é fundamental. E ele aconteceu muito na República Romana. E é isso que o Maquiavel vai valorizar de uma maneira muito interessante. Porque percebam, nós estamos falando de um período do século XVI. Imagine uma pessoa no século XVI valorizando o conflito, quando em pleno século XXI a gente ainda tende a fugir dele. Mas é um conflito político saudável, não é um conflito político bárbaro. A República Romana é marcada pela ordem, é marcada pela lei. Então a barbárie, o conflito violento, não é algo desejável. Então a política em sentido republicano é a dimensão da administração de conflitos para promover o aperfeiçoamento da sociedade.
As boas leis e a liberdade da República de Roma nasceram dos conflitos e não da paz. Então, muitas vezes, quando os historiadores iam fazer uma análise, né, da história de Roma, eles percebiam assim, nossa, mas olha só esses conflitos, eles não são legais. E a crítica aos conflitos entre os tribunos da plebe e o Senado foi algo muito presente. Porém, Maquiavel ressalta esse aspecto. As boas leis, o sucesso da República Romana não é fruto de uma paz, não no sentido de não haver guerra, mas não é fruto da paz no sentido dos cidadãos serem cordeirinhos pacíficos. Aqueles tribunos da plebe eram também homens de virtude, eram também pessoas que estavam dispostas a falar do que eles percebiam sobre política e a levar isso para o debate público. Eles eram pessoas que estavam dispostas a questionar os projetos de lei. Mas esse questionamento, ele também tinha que vir de uma forma inteligente. Então vamos para a nossa segunda atividade. Qual é a relação entre os conflitos na política e a liberdade? O que nós estamos vendo até agora? Maquiavel vai dizer que essa liberdade é algo necessário para que uma república se realize. E vai dizer também que os conflitos têm um papel fundamental. Mostre aí para mim o que é que você entendeu a respeito dessa dinâmica entre conflito na política e liberdade.
E aí, você achou fácil fazer a sua resposta? Então vamos ver o que é que o Maquiavel nos coloca a respeito da questão do conflito. O conflito político é sinal de que os cidadãos têm liberdade para se expressar e discordar. Então pensem comigo um pouquinho. Em uma sociedade onde os cidadãos não podem opinar, existe conflito? Não. O conflito só é possível quando eu posso dizer o que eu penso e eu posso discordar do que está sendo dito. Por isso, o conflito, ele é sinônimo também, ele indica para nós que esses cidadãos têm liberdade. O conflito político ajuda a construir uma sociedade mais livre. Então, justamente porque eu tenho a possibilidade de discordar e de questionar aquilo que está sendo proposto, eu acabo fazendo a minha contribuição para que a sociedade tenha boas leis. E aí, através dessas boas leis, nós vamos poder utilizar a nossa liberdade de uma maneira melhor. Então, o governo republicano. A república é um governo que deve estar ao lado do povo. Se tal governo se coloca acima do povo, ele começa a se parecer com a monarquia. Então, percebam, se os conflitos fazem parte do sistema republicano, será que o governante pode chegar simplesmente e determinar a sua vontade? Quando o governante ou até a estrutura de governo simplesmente esmaga a participação da população, porque ela gera conflito, ela está justamente se colocando acima e não ao lado. Então, o Maquiavel ressalta para nós essa característica de uma república saudável. O que é que uma república saudável tem? Um governo que se coloca ao lado do povo e não acima dele, determinando a sua vontade. O sistema no qual um governante determina é a monarquia. Então, o que seria necessário para que uma república seja boa politicamente? Então, nós já vimos, ele valoriza a liberdade, porque a liberdade vai fazer com que os cidadãos possam participar, né? Vai trazer para a gente esse sentido de uma virtude cívica, a participação política. Ele ressalta para nós também que é relevante que essa população que participa politicamente possa ali contradizer muitas vezes o que os senadores estão trazendo. Mas para que esse processo, essa dinâmica seja possível, é preciso ter bons exemplos. Como é que o cidadão vai aprender a debater política? Quando ele ver um bom debate político, quando ele puder assistir um debate político saudável. Mas esses são frutos da boa educação. E a boa educação só é possível quando temos boas leis. E as boas leis surgem dos conflitos políticos. Então perceba, nós temos um ciclo. Para que a república funcione bem, os cidadãos precisam ter a liberdade de participar. Eles precisam exercer a virtude cívica. Para que eles possam exercer essa virtude cívica de uma maneira legal, de uma maneira produtiva, construtiva, eles precisam de bons exemplos. Com quem é que você aprende a debater política? Se você aprende a debater com uma pessoa que tem um comportamento agressivo, você tende a reproduzir um comportamento agressivo. Porém, se você tiver um modelo civilizado, um modelo no qual você aprende a expressar o seu pensamento com clareza e objetividade, utilizando de bons argumentos, como é que vai ser o debate político para você? Então, o exemplo é fundamental. Mas para que eu tenha bons exemplos, eu preciso de uma boa educação. E para que eu tenha uma boa educação, eu preciso de boas leis. E para que eu tenha boas leis, eu preciso do conflito. O conflito é onde eu vou poder apresentar as perspectivas. Eu trago a minha, você traz a sua, e é dentro desse jogo político que uma boa lei pode surgir. Então agora nós vamos fazer um exercício de interpretação. A interpretação é fundamental. Quando vocês vão fazer o Enem, o vestibular, o que é que tem lá? Geralmente, uma citação para vocês responderem a questão. Então, interpretando. Eu digo que aqueles que condenam os tumultos entre os nobres e a plebe parecem reprovar aquelas coisas que foram a causa primeira da liberdade em Roma. Consideram mais os rumores e os gritos que nasciam de
tais tumultos que os bons efeitos que eles provocavam, e não veem que há em toda a república dois humores diversos, quais sejam aquele do povo e aquele dos grandes. Nem também que todas as leis que são feitas em favor da liberdade nascem desta desunião. Então, Maquiavel está apontando para nós que essa tensão política entre o povo e os grandes é aquilo que vai fazer com que uma república realmente possa se estabelecer de uma maneira grandiosa e saudável. Não se pode, com alguma razão, chamar esta república de desordenada quando nela existem tantos exemplos de virtude, porque dos bons exemplos nascem da boa educação, a boa educação das boas leis e as boas leis daqueles tumultos que muitos condenam inadvertidamente. Então, muitas pessoas condenavam aí o movimento da República de Roma e essa dimensão da participação do povo na política por conta dos conflitos. Mas os conflitos é que fizeram com que a República pudesse ser grande. Então, com base nessa nossa citação, de acordo com o excerto que acabamos de ler, assinale a alternativa correta. A. Aquilo que é preconizado pelo filósofo como causa da liberdade política apenas caberia para o contexto da Roma republicana e não para toda e qualquer república? Ou B. Os tumultos não são sinais de fraqueza de uma república, mas um índice de força política, na medida em que revelam o engajamento político dos cidadãos de todas as classes políticas. Então, o que é que o Maquiavel ressalta ali? Faça a sua resposta. Como é que foi marcar a sua resposta?
Quando você vai marcar a sua resposta, é de fato quando você percebe se entendeu facilmente o que eu estava explicando. Porque se você entendeu, você leu e falou, ah, com certeza é essa. E a nossa resposta é a resposta B. Os tumultos não são sinais de fraqueza, mas revelam, né, o engajamento, o exercício, né, da virtude cívica dos cidadãos. Então agora, nós percebemos ali que os pontos principais do livro Comentários têm a ver com essa análise histórica, com a questão da liberdade, da participação política dos cidadãos, do governo que se coloca ao lado do povo, que o conflito é fundamental dentro dessa dinâmica toda. E aí a gente pensa, né? Nossa, mas que Maquiavel diferente. Lá no Príncipe, Maquiavel defendia uma monarquia, marcada pela servidão. A política era vista como uma estratégia para conquistar o poder. E, de repente, em uma outra obra, os Comentários, o Maquiavel começa a defender república, participação do povo, governo ao lado da população. Bem diferente, né? Como pode um filósofo defender, então, ideias tão diferentes? Considerando o contexto da Itália do século XVI, Maquiavel acreditava ser necessário um monarca para conquistar o poder e unificar a Itália, para depois promover um processo de transformação. A grande aspiração do filósofo de Florença era que seu país voltasse a ser uma república. Então não é que o Maquiavel acordou com um humor diferente. Ele enxergava um processo histórico que culminaria na república. Mas para que essa república chegasse a se consolidar, primeiro a Itália precisaria ser unificada. E aí a gente tem a justificativa de por que ele defende, né, um príncipe no governo. Então eu proponho que agora você faça um quadro comparativo entre quais foram as ideias que a gente viu lá nas aulas anteriores no Príncipe e quais são as ideias que nós vimos sobre Maquiavel na obra Comentários.
Então, acho que você percebeu que para você fazer o quadro comparativo, você precisou retomar os conteúdos da aula 50 e 51 sobre Maquiavel. Por isso é importante que você faça suas anotações. E aí agora nós vamos ver o que é que tem no Maquiavel do Príncipe de diferente do Maquiavel dos Comentários. Então, no Príncipe, Maquiavel defende uma monarquia. Nos Comentários, ele nos apresenta, né, o ideal da república. No Príncipe, ele diz que o objetivo da política é que o governante se mantenha no poder e faça uso da força e da astúcia. Nos Comentários, ele já traz uma política no sentido de que o bom político é aquele que consegue administrar as diferenças e os conflitos. E o livro O Príncipe é um manual de ação política para conquistar e se manter no poder, enquanto os Comentários são uma análise histórica da República Romana, trazendo aí para a gente a noção de como funcionaria um bom governo, como é que nós conseguiríamos um governo funcional e satisfatório. Pessoal, então, é muito legal poder falar com vocês sobre essa questão do Maquiavel republicano, porque muita gente só conhece o aspecto maquiavélico, né? E acaba não conhecendo essa perspectiva tão produtiva que o Maquiavel nos traz na sua perspectiva republicana. Até a próxima aula!